que é a glória? A glória é a somatização dos atributos de Deus. A glória, na verdade, é a onipotência, a onipresença, a onisciência. A glória é o revestimento. A glória é a capacitação. A glória é o que nos faz avançar. O Deus Criador, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, compartilhou da sua glória. Interessante que a palavra no original em hebraico para a glória é kabod. Kabod. Kabod é revestimento de glória. A primeira pessoa que teve o kabod de Deus foi um querubim ungido. A primeira pessoa que teve o kabod de Deus foi Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer era um anjo cheio de glória. Lúcifer abria os braços, eram instrumentos musicais. Quando ele andava e se movia, os instrumentos tangiam. Tambor, pífaro, flauta. Quando ele andava e se movia, a glória era espalhada em toda a atmosfera. Mas um dia nasceu no seu coração a iniquidade. Um dia nasceu no seu coração querer ser igual a Deus. E quando ele quis ser igual a Deus, ele perdeu a glória. E se glória significa kabod, e kabod significa a glória se foi. O primeiro Icabod que a Bíblia relata é a queda de Lúcifer. O primeiro Icabod que a Bíblia relata é quando, na verdade, ele perdeu o brilho, perdeu a presença. Passa-se um tempo que a Bíblia não relata quanto tempo é, mas Deus decide recriar a terra. Deus decide. A terra estava sem forma e vazia, mas ainda assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque sem o Espírito Santo não há glória, sem a presença do Espírito Santo não há avanço, sem a presença do Espírito Santo não há crescimento. E então, na verdade, a terra estava um caos, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E quando Deus diz haja luz, houve luz. O Senhor começa a refazer a terra, o Senhor começa a restaurar a terra, e o Senhor faz separação entre águas e águas, entre águas e águas do firmamento. O Senhor estabelece porção seca, e o Senhor estabelece o sol, a lua, as estrelas, os astros, para a contagem de dias, meses e anos. O Senhor cria os animais do campo, o Senhor cria as aves dos céus, os répteis que se movem sobre a terra, e para cuidar disso tudo, o Senhor cria um embaixador. O Senhor cria um ser à sua imagem, à sua semelhança. O Senhor coloca como coroa da criação Adão. A palavra de Deus nos diz que Adão era a imagem e semelhança. Se Adão era a imagem e semelhança, então me entenda, Adão era um ser cheio de glória. Por que eles não viam que estavam nus?
porque a luz refletia, porque eles tinham a luz do Senhor, o brilho de Deus vinha sobre Adão, o brilho de Deus vinha sobre Eva, e o Senhor disse: olha, pode comer disso tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que acontece? A serpente começa a seduzir Eva, a serpente começa a dizer: esse fruto é maravilhoso, ai, esse cheiro é tão bom, puxa, não foi assim que Deus disse? Até que chega o momento em que Eva toma do fruto, come do fruto e dá do fruto a Adão. E a hora que ela come do fruto e ela dá do fruto a Adão, a luz se apaga. Houve a morte espiritual. Eles não caíram mortos, mas foi o segundo Icabod. E quando a luz se apagou, viram que estavam nus. Eva, o que aconteceu? Adão, o que aconteceu? E aí eles têm vergonha, e aí eles mentem, e aí eles têm problemas psicossomáticos, mas a desobediência de Adão e Eva foi o segundo Icabod. Foi o segundo, a glória se foi. E que tristeza quando a glória se vai. Mas aí Deus tira eles do paraíso e vamos acelerar na história. Deus quer formar uma nação, Deus escolhe um homem, Abraão: de ti farei uma grande nação, mas vocês vão servir em terra estranha, vocês vão ser escravos em terra estranha. E por 430 anos eles ficam no Egito. Passado 430 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés, tira o meu povo do Egito. Moisés, arranca meu povo de lá, vai a Faraó e diga a eles: deixa meu povo ir para que me preste culto no deserto. E aí então Moisés vai a Faraó, você sabe da história. Moisés tira o povo do Egito num final de semana como esse, Páscoa. Moisés tira o povo do Egito na peça. O anjo da morte vai passar, mas na casa do povo hebreu tinha um substituto. Na casa do povo hebreu morreu um cordeiro. Na casa do povo hebreu tinha sangue nos umbrais e na verga da porta. E a hora que o anjo de Deus passou, essa casa tem um substituto, pulou. Essa casa tem um substituto, pulou. Essa casa tem um substituto, houve livramento. Essa casa tem substituto, houve livramento. Mas lá no arraial do povo egípcio não tinha substituto. Morreu o primogênito de todas as famílias do Egito. Morreu o primogênito de animais, morreu o primogênito de pessoas, mas Deus arranca este homem com 600 mil homens. Uma nação. 40 anos eles vão transitar no deserto. Mas de repente ele sobe ao Sinai e ele vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, Deus diz a ele: desce, faz um tabernáculo de 3 ambientes: o átrio, que é o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, e eu vou manifestar a minha glória uma vez por ano no santo dos santos, em cima de um caixote e em cima de uma tampa com 2 querubins que se chama propiciatório, e uma vez por ano o sumo sacerdote deve entrar ao santo dos santos com sacrifício de animais. Ele vai aspergir o sangue, e a hora que ele aspergir o sangue, ele tem que mover o incensário, ele tem que mover, e o incensário representa a oração dos santos. O ambiente tem que encher de incenso, o ambiente tem que encher de fumaça, e a hora que o ambiente estiver cheio da fumaça, manifestarei a minha glória. A hora que Moisés desce do Monte Sinai, as pessoas olham para ele e falam: o
que está acontecendo, Moisés? Não consigo ver a tua face. A tua face brilha como o sol, o teu rosto resplandece como luz. E Moisés tem que colocar um véu sobre o rosto, até o tabernáculo ficar pronto. E a hora que o tabernáculo fica pronto, ele pega 2 homens artistas que vão fazer a arca da aliança. E a glória de Deus se manifesta na arca da aliança. Mas a nação achou que aquilo era um amuleto. A nação achou que aquilo era um objeto da sorte. Passado anos, um dia um sacerdote chamado Eli perdeu a visão, não corrigiu os filhos, e de repente os filisteus vão vir contra o povo de Israel, e Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, diz: pega aquele objeto lá, coloca aquele objeto na frente que a gente ganha a batalha. E a hora que levam aquele objeto, os filisteus roubam aquele objeto, matam Ofni, matam Finéias, alguém sai correndo, alguém vai ao encontro do sacerdote Eli e diz: Eli, 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 mataram teu filho Ofni, mataram teu filho Finéias. E aí então ele diz: e a arca? E aquele comandante tem que dizer: foi levada embora. E a hora que eles falaram, a arca foi embora, a esposa de Finéias está grávida, ela começa a ter dores de parto, a bolsa se rompe, a criança vai nascer, só que ela está muito mal, ela vai morrer, e ela diz: coloque na criança o nome de Icabode. Foi-se a glória. Foi-se a glória. E ela morre, e a criança nasce, e a criança se chama Foi-se a glória. Que tristeza quando a glória vai embora. Que tristeza quando não temos a presença de Deus. Quando não temos a presença de Deus, não tem como avançar. Como não temos a presença de Deus, não tem como sair do lugar. Sem a presença de Deus, a vida não tem cor, não tem sentido. Sem a presença de Deus, não tem avanço. Sem a presença de Deus, não tem conquista. Sem a glória de Deus, não tem nada. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, a glória já se foi, e por isso que deixaram de avançar. Estamos vivendo um tempo em que em muitos lares, muitas famílias, muitas igrejas, muitos ministérios, a glória se foi. E meu irmão, é hora de nós resgatarmos a glória, é hora de nós resgatarmos a presença de Deus, é hora de nós trazermos a arca de volta, é hora de nós trazermos a unção do Altíssimo de volta, porque o mundo caminha a passos largos para o inferno, mas existe um povo na terra diferente, existe um povo na terra que não se vende, que não se contamina, existe um povo na terra cheio do Espírito Santo, e mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de um cenário do anticristo, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para possuir, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para ir além, Deus te chamou para fazer o que ninguém fez. Passa-se o período de Samuel. Samuel não pôde trazer a arca de volta, ele era só um profeta. E aí então a nação pede um rei, eles querem um rei, eles querem um rei, eles querem um rei. Passa o período de Saul. Saul governa 40 anos, e nesses 40 anos ele não pôde trazer a arca de volta. Ele nem pensou na arca, ele não se importou com a arca. E aí então Deus escolhe um improvável,
Deus escolhe um entre as malhadas. Deus escolhe um garoto pequeno que cuidava das ovelhas de seu pai. Deus escolhe Davi. E a hora que Davi é escolhido rei, passam-se os anos. A hora que ele assume o trono, ele diz: eu não posso me sentar no trono de Jerusalém sem antes trazer a arca de volta. Eu não vou ter sucesso, eu não vou avançar se eu não tiver a arca, se eu não tiver a presença de Deus, se eu não tiver a glória. E aí então Davi, na ansiedade, no desespero, Davi, de qualquer jeito, ele quer trazer a arca, ele quer fazer com que a nação tenha a arca de novo. Abra lá sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a ajuntar os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Diga comigo, carro novo. Puseram em um carro novo, levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbalos, e chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão na arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por causa desta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Boa intenção não traz a glória. Boa intenção não traz a presença. Boa intenção não resgata a arca. A arca do Senhor não é conduzida em carros novos. A arca do Senhor não pode ser conduzida na força humana, não pode ser conduzida em carros de boi. Carros de boi representam a força do homem, carros de boi representam a força humana. Davi tinha boa intenção, mas meu irmão e minha irmã, a arca do Senhor, a presença do Senhor, não se traz em carro novo, não se conduz de qualquer jeito diante dos bois, não se conduz com novidade, com inovação. A presença do Senhor se conduz no ombro daquele que teme ao Senhor, se conduz no ombro de um verdadeiro sacerdote, se conduz no ombro daquele que é temente a Deus, daquele que se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus precisa ser resgatada na nossa geração, mas não é novidade que nós precisamos voltar à essência da palavra. E a pergunta de Davi é a pergunta que nós devemos fazer nessa noite: como trarei a mim a arca do Senhor? Davi então
chama todos os sacerdotes. Davi então chama todos os líderes, os escribas. Davi diz: vamos estudar a palavra, me digam por que Deus matou Uzá, me diga por que nós queríamos trazer. O boi tropeçou, a arca ia cair, Uzá foi segurar e morreu fulminado. Aí Davi olha para todo aquele povo e diz: coloca esse objeto na tua casa. Coloca esse objeto na casa de Obed-edom. Obed-edom era um empregado, Obed-edom era um escravo. A história diz que Obed-edom era pobre, que a sua terra era estéril, que a sua esposa era estéril. Mas, desde o momento que a arca entrou naquela casa, a terra começou a produzir, ele começou a ser abençoado, a esposa engravidou. Desde o momento em que a arca entrou na casa de Obed-edom, Deus mudou a sorte, Deus mudou a história, e ele começou a prosperar, ele começou a crescer, ele começou a ser abençoado. Passado alguns dias, Davi chama os seus soldados, e Davi diz: escuta, como está Obed-edom? Vai lá, pergunta lá como está Obed-edom, veja se está vivo, porque aquele objeto matou Uzá no caminho. E a hora que os soldados vão verificar, os soldados chegam para o rei Davi e falam: rei, você não vai acreditar, o homem prosperou, o homem está abençoado. Ô rei, a mulher dele está grávida. Rei, ele prosperou desde aquele objeto entrou na casa dele. Por quê? Porque Obed-edom honrava a presença, porque Obed-edom honrava a arca da aliança. Davi então faz um plano. Davi prepara os sacerdotes. Davi vai dar uma festa, e na hora que ele vai dar uma festa, vai lá comigo para 1 de Crônicas, e aí você vê no capítulo 13, a arca sendo depositada na casa de Obed-edom. A arca sendo depositada na casa de Obed-edom. Capítulo 13, verso 7 em diante. Levaram a arca sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, harpas, alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois a tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão na arca, e ali morreu perante Deus. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca com a família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Passados 3 meses, Davi traz a arca de volta. A cada 6 passos ele para, faz sacrifícios. Não dá tempo de a gente ler todos esses textos. A cada 6 passos ele para, faz sacrifício, e ele consegue resgatar a arca. E a glória de Deus se manifesta. Hoje, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje, não temos mais um objeto sagrado. Hoje, Deus não vai mais revelar a sua presença em cima de um propiciatório diante de 2 querubins. Hoje, é em você que Ele quer revelar a sua glória. Porque quando você cumpre o protocolo e a glória de Deus se manifesta na tua vida, você avança. Você avança. A importância de nós entendermos. E como eu faço isso?
Qual a maneira para que a glória de Deus possa vir? Hoje a glória de Deus é revelada através do Espírito Santo de Deus. Hoje o que nós devemos buscar é a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus veio, Jesus foi morto mais uma vez, num feriado como esse, numa sexta-feira santa, numa sexta-feira de Páscoa. Mataram o Cordeiro de Deus, mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo nos diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas, e numa dessas aparições, ele olha para os seus seguidores, ele olha para os seus discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É só através do poder do Espírito que nós conseguimos avançar. É só através da presença do Espírito que nós conseguimos avançar. É só através da plenitude do Espírito, porque sem o Espírito Santo não há glória, não há presença, não tem como avançar sem o Espírito Santo. Vai lá comigo para Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, vamos direto para o versículo 46, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus aparece aos 11, e no 46 ele diz: assim disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vai ainda comigo para Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, dunamis, poder explosivo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e até os confins da terra. Recebereis poder, recebereis virtude, recebereis o Espírito Santo de Deus. Aí no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ah, meu amado e minha amada, o Senhor quer fazer um Pentecostes de novo, o Senhor quer te encher com a glória, o Senhor quer te encher com o Espírito Santo, o Senhor quer te encher com a presença, o Senhor quer te revestir. É impossível nós fazermos a obra sem o Espírito Santo, é impossível nós avançarmos sem o Espírito Santo, é impossível nós podermos conquistar, nós podermos refletir a glória, se nós não tivermos o Espírito Santo. Hoje
hoje mais do que nunca, é hora da igreja buscar o Espírito Santo. É hora da igreja viver Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus quer manifestar a glória sobre você. O Senhor quer revestir a tua vida. Você é a arca hoje. Hoje o Senhor quer se manifestar no teu coração. Hoje o Senhor quer avançar o Evangelho através de você, porque através do Espírito Santo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vai habitar em nós através do Espírito Santo, através da palavra. Nós somos aqueles que conduzem a presença do Espírito Santo. O mundo precisa ver um povo diferente, um povo lavado. O mundo precisa ver homens e mulheres cheios da glória, para que o reino de Deus avance, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o apóstolo Paulo saía pelas cidades fazendo missões, quando ele chegava num povo que já tinha conhecimento de Jesus, Paulo perguntava: recebestes já o Espírito Santo? E muitas vezes eles diziam: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E Paulo dizia: em que sois batizados então? Nós somos batizados no batismo de João para o arrependimento. E Paulo dizia: amém? Mas além do senhorio de Jesus, existe um revestimento que te faz avançar. Existe um revestimento que te faz conquistar. Existe um revestimento que te faz ir além. Existe um revestimento que te capacita. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías, quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para. Pois Ele me ungiu para. Vai lá comigo, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61, e eu vou concluindo aqui a nossa ministração nesse texto de Isaías 61, aonde você vê o profeta profetizando 700 anos antes de Jesus vir: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não, pastor, esse texto é para Jesus. Sim, se Ele é o cabeça, nós somos membros do corpo, e se eu sou corpo de Cristo, o que está sobre o cabeça está sobre o corpo, o que está sobre Ele está sobre mim. Eu sei que esse texto é para Jesus, mas quando eu sou membro do corpo, tudo que é sobre Jesus é sobre mim. Então eu posso me apropriar e eu posso afirmar como Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Senhor enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração
em geração. Se o Espírito do Senhor está sobre você, Ele está com um propósito. Se o Espírito do Senhor está sobre você, Ele está com uma missão. E aqui o profeta está dizendo: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque Ele me ungiu para avançar, Ele me ungiu para ir além, Ele me ungiu para conquistar, Ele me ungiu para pregar boas novas, Ele me enviou a restaurar os contritos de coração, Ele me enviou a proclamar a liberdade aos cativos, Ele me enviou a proclamar a abertura das prisões aos presos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, sejais envolvidos no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é o cabode. O poder do Espírito Santo é a glória. O poder do Espírito Santo é o que vai te capacitar para avançar. É tempo de avançar, não é tempo de ficar parado, é tempo de conquistar, é tempo de possuir, é tempo de ir além, e você só vai além se você tiver a glória, se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Estamos vendo o cenário do anticristo se formando em toda a terra. Estamos vendo que houve uma mudança. A terra não foi mais a mesma depois da pandemia. O mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Tudo que Jesus disse acerca de sinais, prodígios e maravilhas é o que nós estamos vivendo. O mundo aguarda a manifestação de um líder único mundial. O mundo aguarda a presença do anticristo, um governo único mundial, aonde tudo que nós ouvimos quando a gente acessa a internet, guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, pestes, mortes. Tudo que a gente ouve hoje é o cenário escatológico de Mateus 24. Mas enquanto o mundo aguarda uma solução humana, enquanto o mundo aguarda a um anticristo, a um governo único mundial, o mundo caminha para uma economia única, para uma igreja única, tudo para ser unificado e globalizado. Mas nós não estamos aguardando o anticristo, nós estamos aguardando o Cristo, nós estamos aguardando o desejado das nações, o ungido de Deus. Nós estamos aguardando a trombeta soar. Mas meu irmão e minha irmã, você tem que perseverar, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que ser cheio da glória, para que a hora que a trombeta soar, você diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Você não pode se contaminar com o mundo, você não pode se envolver com o mundo, você não pode ser como um do mundo. O Senhor te chamou para ser separado, o Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor te chamou para ser cheio da glória, o Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. O mundo precisa ver uma igreja diferente, uma igreja que faz a diferença, e a igreja só faz a diferença se ela tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A única coisa que vai nos fazer suportar os dias que estão por vir é o Espírito Santo. Pedro, juntamente com os outros 10 e mais 110 pessoas, se reuniam com as portas fechadas. Tinham medo, tinham vergonha,
E se eles entrarem, invadirem, nos prenderem? E se eles entrarem, invadirem, nos matarem, como mataram nosso Senhor? Pedro tinha medo, Pedro, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes já. E Jesus visitava eles, ultrapassava a parede, e a palavra diz que as portas estavam fechadas. Mas no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, foram vistas por eles línguas repartidas. O mundo começou a olhar e falou: estão bêbados, estão embriagados. Mas Pedro se levanta e fala: não, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Aquele Pedro que era covarde, agora estava ousado, agora estava cheio do Espírito, agora estava cheio da unção, agora estava cheio da glória. Aquele Pedro que tinha medo, agora se levantou. As pessoas diziam: mas não são esses pescadores? Não são esses indoutos? Como que fala com tanta autoridade? Como que fala com tanta sabedoria? Como que fala com tanta eloquência? É a glória, é a glória, é a glória, é a presença do Espírito, é a unção do Espírito, é o poder do Espírito, é o poder do Espírito, é o poder do Espírito que vai te fazer avançar, é o poder do Espírito que vai nos sustentar nessa reta final, é o poder do Espírito que vai fazer prodígios e maravilhas, é o poder do Espírito em vós que vai te revestir e que vai te capacitar para o que Deus tem a fazer com a igreja nessa reta final. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da plenitude, nós precisamos do enchimento, nós precisamos dos dons, nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Se você quer essa presença, vai se colocando em pé no seu lugar, vai se levantando. Quero convidar o ministério de louvor. E você que quer a glória, você que quer ser cheio, você que quer o cabode de Deus, você que quer a plenitude do Espírito Santo, começa a dizer: enche-me com tua glória, enche-me com a tua presença. Ah, Senhor, eu quero a glória, eu quero a presença, eu quero manifestar a tua glória na terra. Começa a dizer ao Senhor: reveste-me de ousadia, de sabedoria, de poder, de dunamis, reveste-me da presença do Espírito Santo de Deus. Começa a dizer para Deus: eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua glória, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua glória, eu quero mais do teu Espírito, eu quero mais do teu Espírito, porque à medida que você esvazia, Ele te enche, e à medida que você esvazia, Ele te enche. Ele quer encher o vaso, Ele quer transformar a tua vida. Estes dias serão dias de transformação, estes dias serão dias de poder. A partir desta segunda-feira, você vai ser diferente, você vai estar cheio. Deus tem uma medida a cada dia para poder transformar a tua vida. Então vamos erguer a voz e vamos clamar. Você que fala em línguas, começa a ministrar em línguas, começa a adorar em línguas, começa a atrair a presença do Espírito. Não se conduz em carros novos, não se conduz em carros de boi, se conduz no coração de homens e mulheres tementes ao Senhor. Começa a dizer: vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me com tua glória, enche-me com tua glória. Espírito Santo de Deus, nos levantamos e nos colocamos de pé para dizer: é a tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, quantas vezes nós queríamos carros novos, maneiras novas, formas novas. É o teu Espírito que nós queremos, é a tua presença que nós queremos. Ser cheio, dá liberdade ao Espírito
Espírito Santo de Deus, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Traz a arca de volta, traz a presença de volta, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Vamos adorar ao Senhor, e nessa canção, dê liberdade ao Espírito.